aquele que medita na suprema personalidade de Deus, com sua mente constantemente ocupada em se lembrar de mim, sem se desviar do caminho, ó Partha, é seguro que me alcance. Deve-se pensar em Deus, como ser que todos... Tá, não vou estragar a música do Maharaj. Bímola, eu tô tentando cantar, não pode nem tentar, tá louco. Krishna fala isso, né? Ocupa a tua mente em pensar sempre em mim. Por quê? Porque senão vai pensar em outra coisa. E pensar em outra coisa é perda inútil de tempo. Esse é o segredo. Pensar sempre em Deus. Como canta o Maharaj. Está no YouTube, Canções do Divino Mestre. Os maiores nomes da MPB cantaram versos do Bhagavad Gita. Ficaram lindos, né, Bímola? Puxa vida, que obra de arte. Canções do Divino Mestre no YouTube, tá? Já parei de falar. Pudesse, eu vou até tomar água. Qualquer desculpinha, eu tomo água. Tomo bronca, eu tomo água. Dá bronca que eu tomo água. Abhyasa yoga yuktena chetassananyagamina paramam purusham divyam jati partanuchintayan. O Bhagavad Gita como ele é, capítulo 8, verso 8. Neste verso, o Senhor Krishna enfatiza a importância de se lembrar dele. É porque senão a gente vai se lembrar de outras coisas. E outras coisas são maia, são ilusões. Lembrar dele, das coisas dele, é lembrar dele, Bima. Se você lembra de coisas relacionadas com Krishna e os devotos de Krishna, os verdadeiros devotos de Deus, você está se lembrando de Deus, porque Deus não é diferente de toda a sua parafernália. Cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a pessoa revive a sua lembrança de Deus, Krishna. Através desta prática de cantar e ouvir a vibração sonora do Senhor Supremo, Krishna, o ouvido, a língua e a mente ficam ocupados. E esse som transcendental purifica a pessoa que canta e todos seres vivos, móveis e imóveis que são atingidos por essa vibração. É igual ao violão, né? Você toca uma corda do violão, o corpo todo do violão vibra. Aliás, o ambiente inteiro vibra. Então, quando você canta os santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, você se purifica e purifica todo o ambiente que é atingido por essa vibração do seu corpo, do som. O som é poderoso, né? Pelo som a pessoa fica louca, estressada, e pelo som transcendental a pessoa fica perfeita, liberada. Onde eu parei? Peraí. Aí o ouvido, a língua e a mente ficam ocupados. Esta meditação mística é muito fácil de praticar e ajuda a pessoa a alcançar o Senhor Supremo Krishna. Está vendo? É muito prático. Por isso que é a mais elevada de todas as yogas. Todos podem e devem praticar e atingir a perfeição aqui e agora. Purusham significa desfrutador. Embora as entidades vivas pertençam à energia marginal do Senhor Supremo Krishna, elas estão materialmente contaminadas. Elas, nós, né? Está falando de nós, almas eternas, infelizmente eternamente condicionadas por enquanto, mas a gente tem que virar esse jogo aí. Elas pensam que são os desfrutadores, mas não são o desfrutador supremo. Aqui se afirma claramente que o desfrutador supremo é a suprema personalidade de Deus, Krishna, em suas diferentes manifestações e expansões plenárias como Narayana, Vasudeva e etc. E põe etc. nisso. São expansões ilimitadas de Deus. E em cada uma delas Deus desfruta
de uma forma diferente, com diferentes pessoas, em diferentes lugares, em diferentes planetas. É bom parar, porque o conhecimento de Deus é ilimitado, né, Bima? Fale mais e fala menos, tá bom. Cantando Hare Krishna, os devotos podem pensar constantemente no objeto de adoração, o Senhor Supremo Krishna, em qualquer de seus aspectos, Narayana, Krishna, Rama e etc. Esta prática purificará a pessoa e, devido ao seu cantar constante de Hare Krishna, no fim de sua vida ela será transferida para o reino de Deus, a morada eterna. A prática de yoga é meditação na superalma que está dentro. Similarmente, cantando Hare Krishna, a pessoa fixa sua mente sempre no Senhor Supremo Krishna. A mente é inconstante. Uma hora está para cima, uma hora está para baixo, uma hora é positivo, uma hora é negativo. Todo mundo é bipolar. Com exceção do devoto puro de Deus, todo mundo é bipolar. Por que a mente é bipolar? E por quê? Uma coisa liga a outra. E por que somos escravos da mente? Na verdade, somos escravos dos 6 sentidos, incluindo a mente. E a mente é inconstante. Então, por isso que o devoto canta Hare Krishna, Hare Rama todos os dias, no mínimo 1728 vezes por dia, para estabilizar a mente, para controlar a mente, para deixar ela, como que fala, Bima? Pianinho, suave, sem deixar ela ficar positiva nem negativa. Aí a pessoa transcende tudo e todos, porque a mente é inconstante. E por isso é necessário ocupar a mente, a força, em pensar em Deus, Krishna. É porque senão, meu amigo, senão vai ficar cheio de desejos, planos, sonhos. Senão você vai ser arrastado para lá e para cá, vai ficar doido, não vai nem conseguir dormir, como a maioria das pessoas passam por esses problemas. Problemas mentais. A mente é turbulenta. Nossa! A mente é louca, mentirosa, a mente é problemática, a mente, como Krishna falou, se estiver descontrolada e está descontrolada em 99,999% das pessoas, ela é o pior inimigo. E se ela estiver controlada, é a melhor amiga. Um exemplo dado, gostou, né? Eu vou anotar aqui, então. Ah, não é aqui, é aqui, Bima. E agora, hein? Tá, a mente descontrolada. Os devotos, sabe, tão careca de saber com o rabinho no cucuruco, de saber que a mente descontrolada é a pior inimiga, está com a gente 24 horas, e a mente controlada é nossa melhor amiga. Tá, já falei. Kali Yuga tem que falar 3 vezes a mesma coisa, depois você fala que eu que atraso o programa. A mente controlada é nossa melhor amiga, e a mente descontrolada é a nossa pior inimiga. Por quê? Porque está com a gente 24 horas por dia. Toda a explicação está no Bhagavad Gita, como ele é, traduzido por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Tá, lê mais e fala menos. É onde eu estava, hein? Nossa, não é fácil. A prática de yoga é meditação na superalma que está dentro. Similarmente, cantando Hare Krishna, Hare Rama, a pessoa fixa sua mente sempre no Senhor Supremo Krishna. A mente é inconstante e por isso é necessário ocupar a mente, a força em pensar em Deus, Krishna. O exemplo dado frequentemente é o da lagarta, que pensa em converter-se numa borboleta e assim é transformada numa borboleta mesmo nesta vida. Similarmente, se pensamos constantemente em Deus, Krishna,
É certo que no final de nossas vidas teremos a mesma constituição corpórea que Deus, Krishna. Agora parei. As misérias do corpo e da mente. É a mente, né? Faz parte do nosso corpo material sutil, que tem gente que confunde, né, com o corpo espiritual. Nosso corpo material sutil é formado de mente, inteligência e falso ego. É outra história. Tá bom, é outra história para outro dia, para outra leitura. Então, vamos ler mais um pouquinho do Shri Ishopanishad por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Onde nós paramos, hein? Paramos onde eu já trazei o programa. Não, o culpado sou eu, né? Sempre sou o culpado. Aí, ó, tá vendo? Agora eu não sei nem onde tá. Calma, tô procurando, Bímola. Só sabe da bronca. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Mantra 12, é o mantra 12, mas não estava no começo. Tá aqui, ó, afirma-se no Bhagavad Gita, Ctrl F, né? Afirma-se no... Achei. Agora tem que apertar o ESC, tá? Afirma-se no Bhagavad Gita 7.23 que os adoradores dos semideuses podem ir ao planeta dos semideuses. Os adoradores da lua podem ir à lua. Os adoradores do sol ao sol e assim por diante. E os adoradores de Shiva vão virar mulherzinha no planeta do Senhor Shiva. É porque lá o único macho é ele. Tá, já parei. Com a ajuda dos foguetes, os cientistas modernos estão se aventurando a ir à Lua, mas na verdade, isso não é um empreendimento novo. Os seres humanos, com sua consciência avançada, têm natural inclinação a viajar no espaço sideral e alcançar outros planetas, seja por meio de espaçonaves, poderes sobrenaturais ou adoração a semideuses. Nas escrituras védicas afirma-se que é possível alcançar outros planetas por qualquer um desses três meios. Mas o método mais comum é a adoração aos semideuses, encarregado de um planeta específico. Dessa maneira pode-se alcançar o planeta Lua, o planeta Sol e até mesmo Brahmaloka. O planeta mais elevado neste universo é Brahmaloka, onde mora o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma. Entretanto, todos os planetas no universo material são residências temporárias. Os únicos planetas permanentes são as moradas eternas Vaikuntha Lokas, e elas se encontram no céu transcendental, onde Deus, Krishna, a pessoa suprema, predomina. Ele é o cara lá de cima, né? De todos os planetas transcendentais, as moradas eternas. Como o Senhor Krishna declara no Bhagavad Gita 8.16, Abrahma Bhuvanau Loka Punalavati Norjuna Maupetyatu Kunteya Punajama Navidyate. Em português, partindo do planeta mais elevado do mundo material e indo até o mais baixo, todos são lugares de misérias, onde ocorrem repetidos nascimentos e mortes. Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca mais volta a nascer.
Então é um péssimo negócio, uma péssima ideia ir para o céu ou para qualquer outro planeta material, paradisíaco, superior, celestial, dá na mesma. Todos eles têm começo, meio e fim, junto com os poderosos semideuses que também morrem. Então, por isso que a única pessoa digna de adoração é o Deus Supremo e Eterno Krishna e suas moradas eternas, que não tem começo, nem meio, nem fim. É lá onde a gente estava, né? Até fazer a presepada. E a gente fez não vou falar cagada. A gente fez a presepada, né? De aprontar lá e cá estamos nós, né? Quebrando a cara, vida após vida. Mas quem alcança minha morada, ó filho de Kunti, nunca mais volta a nascer na criação material, né? O Shri Ishopanishad assinala que todo aquele que adora os semideuses e alcança os seus planetas materiais ainda permanece na mais escura região do universo. O universo inteiro está coberto pelos elementos materiais gigantescos, assim como um coco está coberto por sua casca com um pouco de água dentro. Puxa, que analogia incrível, né, Bímola? O universo inteiro está coberto pelos elementos materiais gigantescos, assim como um coco está coberto por sua casca com um pouco de água dentro. Como a cobertura é hermeticamente fechada, a escuridão interna é densa e, portanto, para que haja iluminação precisa-se do Sol e da Lua. Externamente ao universo está a vasta e ilimitada expansão de luz Brahmajyoti, cheia de planetas eternos Vaikunthas. No Brahmajyoti, na luz, o planeta maior e mais elevado é Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, onde reside a suprema personalidade de Deus, o próprio Shri Krishna. O Senhor Shri Krishna jamais sai de Krishna Loka, embora more lá com seus associados eternos. Ele é onipresente em todas as manifestações cósmicas materiais e transcendentais. Esse fato já foi explicado no Mantra 4. Tal qual o Sol, o Senhor Krishna está presente em toda parte. Entretanto, ele está em um único lugar, assim como o Sol está situado em sua própria órbita inalterável. Posso continuar? Os problemas da vida não podem ser resolvidos com uma simples viagem à Lua ou algum outro planeta acima ou abaixo dela. Por isso, o Shri Ishopanishad adverte que não percamos tempo buscando algum destino dentro deste universo material escuro, mas que tentemos sair dele para alcançar o refulgente reino de Deus, Krishna. Há muitos falsos adoradores que apenas em troca de nome e fama tornam-se religiosos. Esses falsos religiosos não querem sair deste universo para alcançar o céu transcendental, pois tudo o que desejam é se manterem bem posicionados no mundo material, sob a aparência de estarem adorando o Senhor Krishna. Pregando o culto do ateísmo, os ateístas e os impersonalistas conduzem esses falsos religiosos, tolos, às regiões mais escuras. Os ateístas negam diretamente a existência de Deus, a pessoa suprema, Krishna, e são apoiados pelos impersonalistas que enfatizam o aspecto impessoal do Senhor Supremo. Até aqui não encontramos nenhum mantra no Ishopanishad que negasse Deus como a pessoa suprema. Afirma-se que ele pode correr mais rápido que qualquer um. Com certeza aqueles que correm em busca de outros planetas são pessoas. E se o Senhor pode correr mais rápido do que eles, como considerá-lo impessoal? A concepção impessoal acerca do Senhor Supremo é outra forma de ignorância, decorrente de uma concepção imperfeita
acerca da verdade absoluta. Isso aqui é outra máxima, é máxima em cima de máxima. Os falsos religiosos ignorantes e os inventores de supostos adventos, violadores diretos do vou parar. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Já parei, Bímola. Bom, aqui ó, os pseudo-religiosos. Peraí, deixa eu anotar aqui. Os pseudos religiosos é no mantra 12 essa explicação. Tá, você que não quer parar de ler esse livro Shri Ishopanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso do Shri Ishopanishad, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui os links. Pode falar todos, tá? Já apareceu o link aqui da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, que a gente vai ler já já. A coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 539 anos atrás. A coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Prabhupada, um santo no século XX, o resumo dessa coleção, e agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento. E o Ishopanishad é o último link, lá embaixo, tá bom? Então tá bom. Se não achar, fale com a gente. Pix da rádio @gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer, hein? Agenda. Tá, vou lá na agenda. O que tem na agenda, hein, Bímola? F5. Nunca está atualizada essa agenda. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Ah, tem um convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai. Leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Convidado? Então tá convidado. Vou mudar um pouquinho, né? A não inventar. Tá bom, Bima. Combinado. Então tá combinado. Então tá convidado. Todos estão convidados. Tomar água mas sem fazer barulho. Tá bom, vou tentar, vai implicar até com isso. E agora, hein? Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye
Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhi Satan Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. São as misérias do corpo e da mente, Bimala. Tá, já parei de falar. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, o capítulo A Recuperação dos Filhos de um Sacerdote Brahmana. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tata Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Aqui, ó. Calma, estou centralizando a letra. Página 747. Está aqui, ó. Brigo, porém, recusou o seu abraço, dizendo-lhe, estava falando Shiva, né? Tu és um herege transviado. Ao ouvir isso, o Senhor Shiva ficou irado e seus olhos arderam de fúria. Quando ele ergueu seu tridente e estava prestes a matar Brigo, a deusa Devi caiu a seus pés e disse algumas palavras que o acalmaram. Brigo então deixou aquele lugar e foi a Vaikunta, a morada eterna, onde reside o Senhor Janardana. No livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Srila Prabhupada escreve: disse que alguém pode cometer uma ofensa com o corpo, com a mente ou com as palavras. Um ouvinte escreveu ali, Bíblia, não sei aonde que escreveu, falou: se contasse a ofensa mental não ia sobrar um, é verdade. Felizmente em Kali Yuga a ofensa mental não conta. Em Kali Yuga não conta. Se contasse não ia sobrar um, é o que o ouvinte falou e escreveu ali. Disse que alguém pode cometer uma ofensa com o corpo, com a mente ou com as palavras. A primeira ofensa de Brigu Muni cometida contra o Senhor Brahma foi uma ofensa com a mente. Sua segunda ofensa cometida contra o Senhor Shiva ao insultá-lo, criticando-o pelos hábitos sujos,
foi uma ofensa com palavras? Não é para pensar, tá? Foi uma ofensa com as palavras, porque a qualidade da ignorância sobressai no Senhor Shiva. Quando ele ouviu o insulto de Brigu, seus olhos logo se avermelharam de ira. Com fúria incontrolável, ele apanhou seu tridente e preparou-se para matar Brigu Muni. Naquela ocasião, Parvati, a esposa do Senhor Shiva, estava presente. A sua personalidade é uma mistura das três qualidades e por isso ela é chamada Trigunamai. Neste caso, ela salvou a situação evocando a qualidade de bondade do Senhor Shiva. Srila Jiva Goswami comenta que o planeta eterno Vaikunta, aqui referido, é Shwetadvipa. Chegando lá, ele foi até o Senhor Supremo Krishna, que estava deitado com sua cabeça no colo de sua consorte, Shri, e chutou-lhe o peito, Vishnu. O Senhor Krishna então se levantou junto com a deusa Lakshmi em sinal de respeito. Descendo da cama, aquela meta suprema de todos os devotos puros prostrou-se diante do sábio e disse-lhe: "Seja bem-vindo, sacerdote Brahmana. Por favor, senta-te nesta cadeira e descansa um pouco. Tenha a bondade de nos perdoar, caro Senhor, por não notarmos a tua chegada." Segundo o Srila Jiva Goswami, na época desse passatempo, Brigu Muni ainda não se tornara um devoto puro de Deus. Senão ele teria agido de forma tão imprudente com o Senhor Supremo. Senão ele não teria agido de forma tão imprudente com o Senhor Supremo Krishna. O Senhor Krishna, o Vishnu original, não só estava descansando, mas estava deitado com a cabeça no colo de sua esposa. O fato de Brigu golpeá-lo naquela posição, e não com a mão, mas com o pé, foi pior do que qualquer outra ofensa que Brigu pudesse ter imaginado. Srila Prabhupada comenta: evidentemente o Senhor Vishnu é completamente misericordioso. Ele não ficou irado com as atividades de Brigu Muni, pois este era um grande sacerdote Brahmana. Um sacerdote Brahmana deve ser perdoado mesmo que às vezes cometa uma ofensa. E o Senhor Vishnu deu o exemplo. Disse, porém, que desde a época deste incidente, a deusa da fortuna Lakshmi não se mostra muito bem disposta com os sacerdotes Brahmanas. E porque a deusa da fortuna nega-lhes as suas bênçãos, os sacerdotes Brahmanas em geral são muito pobres. Está vendo, Bimala? Essa é a realidade dos sacerdotes Brahmanas. E quando você vai receber a iniciação de sacerdotisa Brahmari, por favor, purifica a mim, a meu reino e aos reinos dos governantes universais devotados a mim, dando-nos a água que lavou teus pés. Esta água sagrada é o que de fato torna santos todos os locais de peregrinação. Hoje, meu Senhor, eu me tornei o refúgio exclusivo da deusa da fortuna Lakshmi. Ela consentirá em residir em meu peito porque teu pé livrou de pecados. Continuando os seus comentários, Srila Prabhupada diz: os ditos sacerdotes brahmanas de Kali Yuga às vezes ficam muito orgulhosos de poderem tocar com seus pés o peito do Senhor Vishnu. Mas quando Brigu Muni tocou o peito do Senhor Vishnu com seus pés, foi diferente, porque, embora aquilo fosse a maior ofensa, o Senhor Vishnu, sendo muito magnânimo, não levou muito a sério. Algumas edições do Śrīmad Bhagavatam contêm o seguinte verso entre os versos 11 e 12, e Srila Prabhupada também o inclui em Krishna, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o seu estudo resumido do 10º canto. Em português, o Senhor Krishna disse ao sacerdote Brahmana Brigu: meu caro Senhor, ó grande sábio, teus pés de fato são muito delicados.
Após dizer isso, o Senhor Vishnu começou a massagear os pés do sacerdote Brahmana com suas próprias mãos. Shukadeva Goswami disse: Brigu sentiu-se satisfeito e deleitado ao ouvir as palavras solenes ditas pelo Senhor Vaikunta. Dominado pelo êxtase devocional, ele ficou em silêncio com os olhos cheios de lágrimas. Brigu não conseguiu oferecer ao Senhor Krishna nenhuma palavra de louvor, porque sua voz estava embargada pelas lágrimas de êxtase. Na opinião de Srila Vishwanatha Chakravarti, o sábio não deve ser condenado por sua conduta ofensiva, pois seu papel nesse passatempo transcendental foi planejado pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Ó Rei, Brigu então regressou à arena de sacrifício oficiado pelos sábios, pelas autoridades sábias védicas, e lhe descreveu toda a sua experiência. Calma. Pasmados ao ouvirem a narração de Brigu, os sábios livraram-se de todas as dúvidas e se convenceram de que Vishnu é o maior Senhor de todos. E Krishna é o Vishnu original. Dele vem a paz, o destemor, os princípios essenciais da religião, o desapego com conhecimento, os 8 poderes da yoga mística e sua glorificação que expurga da mente todas as impurezas. Ele é conhecido como o destino supremo daqueles que são serenos e equilibrados. Os santos abnegados e sábios que abandonaram toda a violência. A sua forma mais querida é a bondade, é a da bondade pura. É porque tem a bondade material e a bondade pura, né? A bondade material é impura e a bondade transcendental é pura. E os sacerdotes brahmanas são suas deidades adoráveis. Pessoas de inteligência perspicaz que atingiram a paz transcendental adoram-no sem motivos egoístas. Por se devotar à personalidade de Deus, Krishna, a pessoa alcança com facilidade conhecimento divino e desapego do gozo dos sentidos, sem esforço extrínseco. Peraí, deixa eu tomar água. Calma. Aqui, ó, parou aqui. Como se descreve no 11º canto do Śrīmad Bhagavatam 11.2.42 em português, devoção, percepção direta do Senhor Supremo Krishna e desapego de outras coisas. Esses 3 itens ocorrem simultaneamente para quem se refugia na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Da mesma maneira que para alguém ocupado em comer, o prazer, a nutrição e o alívio da fome acontecem de forma simultânea e crescente a cada bocado. No primeiro canto 1.2.7, Srila Sutta Goswami afirma algo semelhante. Aquele que presta serviço prático e amoroso à Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento imotivado e desapego do mundo. O Senhor Shri Kapila, em suas instruções à sua mãe Devahuti, propõe que os poderes óctuplos da yoga também são frutos concomitantes do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Prabhupada falou, né? É um dos subprodutos da verdadeira yoga, Bhakti Yoga. É outro subproduto da Bhakti Yoga, é a liberação. O devoto nem dá bola para a liberação, Bima. Aquilo que todo mundo corre atrás, o devoto esnoba, rejeita. Liberação. O devoto puro, né? É porque o devoto puro não quer nem liberação, ele só quer prestar serviço prático e amoroso a Deus.
vida após vida, sem te importar com liberação. A liberação corre atrás do devoto de mãos postas, implorando por deixar que ela o sirva. Por estar inteiramente absorto em pensar em mim, o meu devoto não deseja nem sequer a mais elevada das bênçãos obteníveis nos sistemas planetários superiores, incluindo Satyaloka. Ele não deseja as 8 perfeições materiais obtidas da yoga mística, nem deseja ser elevado ao reino de Deus. Todavia, mesmo sem desejá-las, meu devoto desfruta, mesmo nesta vida, de todas as bênçãos oferecidas. Bhagavatam 3.25-37. Srila Vishwanatha Chakravarti assinala que no verso 16 denominam-se 3 tipos de transcendentalistas: os sábios, as pessoas santas e os devotos de Deus. Eles são em ordem de importância crescente: as pessoas que lutam pela liberação, aqueles que alcançam a liberação e aqueles que se ocupam em serviço prático, puro e amoroso ao Senhor Krishna, o Vishnu original. O Senhor Krishna se expande em 3 aspectos, espécies, vou ler de novo. O Senhor Krishna se expande em 3 espécies de seres manifestos: os demônios, um tipo de demônio, outro tipo de demônio, e os semideuses. Tem vários tipos de demônios, né? E os semideuses, todos os quais são criados pela energia material do Senhor Krishna e condicionados pelos seus modos. Mas dentre os 3 modos, o modo da bondade que é o meio de alcançar o sucesso final da vida. No livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Srila Prabhupada escreve: existem diferentes tipos de pessoas sob a influência dos modos da natureza material. Aqueles que estão no modo da ignorância chamam-se Rakshasas. É um tipo de demônio, o demônio especial. Ou o pior deles, né? Aqueles no modo da paixão chamam-se Asuras, outro tipo de demônio. É um demônio mais bonzinho. E aqueles no modo da bondade chamam-se Suras, ou semideuses. Sob a orientação do Senhor Supremo Krishna, estas 3 classes de homens são criadas pela natureza material, mas aqueles que estão no modo da bondade têm uma oportunidade maior de se elevarem ao mundo transcendental, de volta ao lar, de volta à morada eterna. Shukadeva Goswami disse: os sacerdotes brahmanas eruditos que viviam ao longo do rio Saraswati chegaram a esta conclusão para dissipar as dúvidas de todas as pessoas. Depois disso, prestaram um serviço prático e amoroso aos pés de lótus do Senhor Supremo Krishna e alcançaram sua morada. Shri Suta Goswami disse: foi assim que este fragrante néctar fluiu da boca de lótus de Shukadeva Goswami, o filho do sábio Vyasadeva. Vamos parar aqui então, não vai dar tempo nem de ler o verso inteiro. Então vamos parar aqui na página 757. Tá bom, Bímola? 700. Canto 10, capítulo 89, verso 21. Página 757. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo. Clica aí. Livros novos.
Já cliquei, já apareceu o link, você clica nesse link da coleção Śrīmad Bhagavatam, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Calma, estou indo no livro, nunca está no lugar certo. Está abrindo outra coisa aqui, Bimala. Deixa eu aumentar a letra aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui, ó. Quem é que está falando aí? Tá, acho que é o demônio, Shishupala, o inimigo de Deus, está ferrado. Krishna, um dos esportes preferidos de Deus é matar demônios, mas só os grandes. O esporte de Prabhupada era derrotar repórteres. Era batata, né? Os repórteres tomavam cada raio fulminante na cabeça que não queria perguntar mais nada depois. Damas e cavalheiros, eu posso apreciar agora a declaração dos Vedas que, depois de tudo, tempo é o fator predominante. Apesar de todos os esforços, ao contrário, o elemento tempo executa o seu próprio plano sem oposição. Por exemplo, alguém pode tentar o seu melhor para viver, mas quando a hora da morte chega, ninguém pode impedi-la. Eu vejo aqui, apesar de haver muitas personalidades exaltadas presentes nesta assembleia, a influência do tempo é tão forte que vocês foram desviados por essa declaração desse rapaz que falou tolamente sobre Krishna. Já começou a ofender. O fim dele não vai ser bom, não. Vai, porque Krishna vai matar ele, né, Bimala? Tá, não é para contar. A influência do tempo é tão forte que vocês foram desviados. Chamou os sábios, Bimala, as grandes personalidades exaltadas, de desviados. Puxa vida! Por essa declaração desse rapaz que falou tolamente sobre Krishna. Há muitos sábios eruditos e pessoas mais velhas presentes, mas mesmo assim aceitaram a declaração desse menino tolo. Isso quer dizer que, pela influência do tempo, mesmo a inteligência dessas pessoas honoráveis que estão presentes nesta reunião pode ser mal direcionada. Eu concordo plenamente com as pessoas respeitáveis que estão presentes aqui, que elas são competentes o bastante para selecionar a personalidade que pode ser adorada primeiro, mas eu não posso concordar com a declaração de Sahadeva, que falou de forma tão elevada sobre Krishna e recomendou que Krishna é adequado para aceitar a primeira adoração no sacrifício. Eu posso ver que nesta reunião há muitas personalidades que se submeteram a grandes austeridades, que são altamente eruditas e que executaram muitas penitências. Pelo conhecimento e direção deles, eles podem liberar muitas pessoas que sofrem as dores da existência material. Há grandes sábios aqui cujo conhecimento não tem limites, e também muitas pessoas autorrealizadas e sacerdotes brahmanas também. E por isso eu acho que qualquer um deles podia ter sido selecionado para a primeira adoração, porque eles são adorados até mesmo por grandes semideuses, reis e imperadores.
Eu não entendo como puderam selecionar esse menino, pastor de vacas, Krishna, e deixaram de lado todas essas grandes personalidades. Eu acho que Krishna não é melhor do que um corvo. Como ele pode ser adequado para aceitar a primeira adoração neste grande sacrifício? Nós não podemos nem mesmo determinar a qual casta Krishna pertence, ou qual é o seu dever ocupacional agora. Na realidade, Krishna não pertence a nenhuma casta, nem tem que executar nenhum dever ocupacional. É afirmado nos Vedas que o Senhor Supremo Krishna não tem nada a fazer como seu dever prescrito. Qualquer coisa que tenha de ser feita em seu interesse é executado por suas diferentes energias. E Shishupala continuou: Krishna não pertence a uma família elevada. Ele é tão independente que ninguém sabe os seus princípios de vida religiosa. Parece que ele está fora da jurisdição de todos os princípios religiosos. Ele sempre age independentemente, sem se importar com as leis e princípios reguladores védicos. Por isso, ele é desprovido de todas as boas qualidades. Shishupala indiretamente elogiou Krishna ao dizer que ele não está dentro da jurisdição da lei védica. Isso é verdade porque ele é a suprema personalidade de Deus. Que ele não tem qualidades significa que Krishna não tem qualidades materiais. E porque ele é a suprema personalidade de Deus, ele age independentemente, sem se preocupar com convenções sociais ou princípios religiosos. E Shishupala continuou: sob essas circunstâncias, como ele pode ser adequado para aceitar a primeira adoração no sacrifício? Krishna é tão tolo que deixou Mathura, que é habitada por pessoas altamente elevadas, seguidores da cultura védica. Ele se abrigou no oceano, onde nem mesmo se fala sobre os Vedas. Em vez de viver abertamente, ele construiu um forte dentro da água e vive numa atmosfera onde não há discussão sobre o conhecimento védico. E sempre que ele sai do forte, ele simplesmente atormenta os cidadãos igual a um bandoleiro, ladrão ou malandro. Shishupala enlouqueceu porque Krishna foi eleito. A inveja, né? A inveja é uma mercadoria que não deve ser consumida. É o nosso caso, né? Nós todas, almas condicionadas, invejamos Deus. Por isso que estamos aqui quebrando a cara vida após vida. Tá, já parei de falar. Não pode falar nada, hein? Socorro, Krishna. Invejosa, você invejou Deus, Bimala. Aí eu também. Todas nós, almas condicionadas, fizemos essa presepada. Onde eu estava, tá. Shishupala enlouqueceu porque Krishna foi eleito a suprema pessoa, primeiro adorada naquele encontro. Li certo, peraí. Shishupala enlouqueceu porque Krishna foi eleito a suprema pessoa, primeiro adorada naquele encontro. E ele falou tão irresponsavelmente que parecia ter perdido toda a sua boa fortuna. Encoberto pelo infortúnio, Shishupala, tão irresponsavelmente... Perdi de novo. Aqui, ó. Ah, tá. Encoberto pelo infortúnio, Shishupala continuou a insultar Krishna mais ainda, e o Senhor Krishna ouviu pacientemente sem protestar. Da mesma forma que um leão não liga quando um bando de chacais uiva, o Senhor Krishna permaneceu silencioso e não provocado. Krishna não respondeu a nem mesmo uma acusação feita por Shishupala. Entretanto, todos os membros presentes no encontro, exceto alguns que concordaram com Shishupala, ficaram muito agitados, porque é o dever de qualquer pessoa respeitável não tolerar blasfêmia contra Deus ou o seu devoto. Alguns deles, que acharam não poderem tomar propriamente ação contra Shishupala, deixaram a assembleia em protesto e cobriram seus ouvidos com as mãos para não ouvirem mais acusações.
Assim deixaram o encontro em condenação a Shishupala. É a lei védica que sempre quando há blasfêmia contra a suprema personalidade de Deus, a pessoa deve sair imediatamente. Se não fizer isso, ela se torna desprovida de suas ações piedosas e se degrada à condição de vida inferior. Diante de uma ofensa a Deus ou ao devoto de Deus, tem 3 atitudes. Primeiro, cortar a cabeça do ofensor. Segundo, matar ele filosoficamente se tiver filosofia. E terceira opção foi a que fizeram, né? Tampar os ouvidos e sair fora para não ouvir as ofensas. A melhor opção atualmente é essa, né, Bíblia? Tampar os ouvidos e sair fora. Todos os reis presentes, pertencentes à dinastia Kuru, dinastia Matsya, dinastia Kekaya e dinastia Srinjaya, ficaram muito irados e imediatamente empunharam suas espadas e escudos para matar Shishupala. Shishupala era tão tolo que não ficou nem um pouco agitado, apesar de todos os reis presentes estarem prontos a matá-lo. Ele não se importou com os prós e contras de sua fala estúpida, e quando ele viu que todos os reis estavam prontos para matá-lo, em vez de parar, ele se levantou para lutar com sua espada e escudo. Quando o Senhor Krishna viu que eles iam se engajar em combate dentro da arena do auspicioso sacrifício Rajasuya Jagya, ele pessoalmente os pacificou. Por sua misericórdia sem causa, ele mesmo decidiu matar Shishupala. Quando Shishupala insultava os reis que estavam prontos para atacá-lo, o Senhor Krishna pegou o seu disco Sudarshana Chakra, que era tão afiado quanto o fio de uma navalha, e imediatamente separou a cabeça de Shishupala de seu corpo. Tem um retrato dessa cena muito lindo, né, Bimala? Krishna lançando o seu disco Sudarshana Chakra e cortando a cabeça do demônio. Quando Shishupala foi morto assim, um grande grito e brado surgiu da multidão daquela assembleia. Aproveitaram a vantagem daquele alvoroço. Os poucos reis que foram apoiadores de Shishupala rapidamente deixaram a assembleia com medo por suas vidas. Todavia, apesar de tudo isso, a afortunada alma transcendental de Shishupala imediatamente imergiu dentro do corpo do Senhor Krishna na presença de todos os membros, exatamente igual a um meteoro em chamas que cai na superfície do globo. A alma de Shishupala imergir no corpo transcendental do Senhor Krishna nos lembra da história de Jaya e Vijaya, que caíram dos planetas eternos Vaikunta depois de serem amaldiçoados pelos 4 Kumaras. Para o retorno deles ao mundo transcendental Vaikunta, foi arranjado para que ambos, Jaya e Vijaya, por 3 nascimentos consecutivos, agiriam como inimigos mortais do Senhor Krishna, e no fim dessas vidas eles poderiam retornar novamente a morada eterna Vaikunta e servir o Senhor Krishna e seus associados. Apesar de Shishupala atuar como inimigo de Deus, Krishna, ele não estava em nenhum momento fora da consciência de Deus, Krishna. Ele estava sempre absorto no pensamento de Krishna e assim ele obteve primeiro a salvação, Sayudhya Mukti, emergir na existência do Supremo e finalmente foi restabelecido em sua posição original de serviço pessoal. O Bhagavad Gita corrobora o fato de que, se alguém está absorto no pensamento do Senhor Supremo Krishna na hora da morte, ele imediatamente entra no reino de Deus depois de deixar o seu corpo material. Depois da salvação de Shishupala, o rei Yudhishthira remunerou todos os membros presentes na Assembleia do Sacrifício. Ele remunerou suficientemente os sacerdotes e sábios eruditos pela sua dedicação na execução do sacrifício. E depois de executar todo esse trabalho de rotina, ele tomou o seu banho. Esse banho no fim do sacrifício também é técnico, é chamado banho avabrita. Então vamos parar aqui, né?
onde o Senhor Krishna assim possibilitou a realização do sacrifício Rajasuya, arranjado pelo rei Yudhishthira, que foi completado com sucesso. Espera aí, deixa eu marcar aqui. Pronto, está marcado. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceram uns links aqui. É o 6º link, não é isso, Bimala? É o 6º link. Tá aí, ó, Krishna Book. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Vihari, Jayorada Madhava Kunja Vihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada,
Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Gurudeva 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 Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.